A Reserva Extrativista Estadual do Rio Calcário ela é uma unidade de conservação de uso sustentável do estado de Rondônia. Ela tem aproximadamente 146 mil hectares e fica localizada entre os municípios de Costa Marques e Guajará-Mirim. Hoje ela é composta, na verdade, por 7 comunidades extrativistas e foi criada justamente com esse objetivo, de garantir os meios de vida e a cultura dos povos tradicionais que aqui residem, além de garantir o desenvolvimento sustentável desses povos por meio dos recursos naturais que são extraídos da floresta, que é um dos principais meios de subsistência desse povo, a extração do látex e a quebra da castanha. Atualmente, 800 pessoas, a maioria extrativistas, moram na Resex Rio Calcário e Costa Marques, na região do Vale do Guaporé. Eles sobrevivem da extração de produtos que a floresta e os rios da região podem oferecer, priorizando a conservação da biodiversidade, da fauna e da flora, intercalando as coletas de castanha, seringa e, mais recentemente, o pirarucu. A sustentabilidade é um dos principais objetivos, né, o sustentável, de extrair da floresta sem prejudicar, preservar ela o tempo todo. Extrair, por exemplo, a castanha, a gente tem que ter o cuidado de extrair a castanha debaixo das árvores, mas também pensando na fauna, nos animais, que depende daquele produto ali. Não podemos extrair tudo, temos que deixar um pouco para o bicho. Os animais até mesmo espalhar nova semente, poder regenerar outras partes da floresta. A seringa também, castanha, ela é um dos principais fontes de renda aqui da unidade. A castanha, depois vem a seringa, e também nós produzimos muito farinha, que é produto tradicional, de roça tradicional. Nós colhemos a castanha de novembro até março, mais ou menos. Ela produz ali, média de 4 meses ali. É um trabalho bem intenso. As pessoas saem, ficam acampadas na floresta, né? Limpando e colhendo a extração, extraindo, né, a castanha e trazendo para poder o local de fazer comercialização desses produtos. As seringas são seringais, são estados de seringas. Que também é da mesma forma. Os seringais são mais concentrados na beira do rio. As pessoas e ficam depois do mês de maio, quando que a água do rio baixa, né? Começa a fazer a extração da seringa. Fica até a primeira pesagem, que é lá para meado do mês de setembro. Daí dá um tempo, porque precisa de fazer uma regeneração, as árvores vão fazer troca de folhas, vai florar também. Hoje eu já estou aposentado, né? Mas primeiro era só a seringa e a castanha. Mais de 30 anos trabalhando com extrativismo. É. E assim, a Resex é um lugar bom para se viver, né? Aqui para mim não tem outro lugar, que até hoje não saí daqui. Mesmo com ter muita praga aqui no inverno, P1, né? Tudo, mas já é um lugar bom, né, de se viver, né? Que a gente tem peixe, tem a caça, tem, né? A tranquilidade, né? O senhor não nasceu aqui, Não, nasci em Guajará-Mirim. Mas foi criado Foi criado, eu entrei com idade de 6 meses pro mato e até hoje estou no mato. Eu vim começar a mexer com a seringa já em 1980, 79 foi que eu vim começar a mexer em seringa. Castanha e a seringa, que é a nossa renda mais principal, né? Antes da chegada do pirarucu. O peixe é um dos produtos que integram a base da alimentação dos extrativistas. Mas de uns anos para cá, eles notaram a redução nas espécies preferidas. Algo estava errado, prejudicando o equilíbrio. Esse pirarucu está dando um dano ambiental para nós aqui. Nossos peixes sumiu tudo. Aí não tem como nós ficar sem deixar acabar o que é natural daqui para um invasor de fora entrar dentro do nosso rio aqui e acabar, né? Eu faço só o que cuidar, porque pode ser uma sucuri, né? Quem parece mesmo, quem não conhece, se vê ele aqui embaixo da terra, parece sucuri mesmo. Eu não conhecia não. Não conhecia, eu não conhecia no tempo desse pra cá. Porque não é daqui o pirarucu, não, porque veio da Bolívia,
Eu não conhecia não. E aí, quando a senhora viu isso pela primeira vez, pisar na maré? Bom, achei muito bonito, né? Muito bonito pegar, dar uma adrenalina muito forte de pegar ele. Isso é pesado, né? É pesado. E pra gente pegar tem que enrolar ele na malha pra poder puxar pra dentro do canoa, né? E pra mulher, que nessa atividade de pesca? Tranquilo pra mim, né? Que já estou acostumada, pescou os peixes, né? Aí, normal pra mim. Com a presença do pirarucu como uma espécie invasora, os próprios extrativistas vinham se sentindo prejudicados. O pirarucu, ele trouxe um impacto, foi muito grande nesses 4 anos para cá que ele chegou realmente a atuar no peixe mesmo, para destruir o peixe. O impacto está sendo muito grande na reserva do Cautaro. Vocês perceberam como? Percebemos através que a gente é morador aqui há bastante tempo e a gente percebe que onde a gente pescava o peixe já não tem mais o peixe que a gente conseguia pegar. O impacto está muito grande. Está muito grande. E até o próprio jaraqui, que não é um peixe daqui nativo, tinha bastante, agora já sumiu. Nunca tinha pescado pirarucu. É uma espécie que tá acabando com os outros peixes nativos, né? Que, inclusive nós achamos o tucunaré com 32 centímetros dentro do bucho dele. A gente abriu, ele tinha 32 centímetros, foi medido, né? Então é um peixe que está acabando mesmo com o peixe nativo da reserva. Em 2021, a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental já havia recebido a mesma queixa de moradores da Resex Pacás Novos e iniciou o levantamento da espécie na unidade de conservação, tendo como base estudos feitos pelo Laboratório de Ictiologia e Pesca da Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Em Rondônia, o pirarucu é nativo apenas na região de Porto Velho, representado no mapa pelas bolinhas verdes, mas se espalhou não só pelo estado, mas também pelo Brasil e hoje é considerado invasor em várias partes do mundo. Na nossa análise, a gente verificou que a grande cheia de 2014 não foi o único motivo pelo qual essa espécie se dispersou na Bacia do Madeira e subbacias como Mamoré e Guaporé. A presença de pisciculturas mal manejadas, que com pouco controle, pouca fiscalização, permitem em algum momento o escape para o ambiente natural, é uma fonte importante desse pirarucu em ambientes naturais. Além disso, já existia um processo de invasão oriundo também de pisciculturas que sofreram processo de alagamento no Peru. Essa invasão ela se expandiu para toda a Bolívia, que outros pesquisadores já identificaram isso, e na sequência chegou então na porção brasileira da Bacia do Mamoré. Em 2022, iniciou o plano de manejo para o controle do pirarucu na Resex Rio Cautário, que vem sendo realizado em parceria com o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio, tendo como base o Plano de Manejo Sustentável do Pirarucu do Instituto Mamirauá, no Amazonas, mas com adaptações, já que o manejo em Rondônia é de controle. Por ser um animal topo de cadeia alimentar, ele destruía outras cadeias alimentares. Em razão disso, a equipe da SEDAM, através da Coordenadoria de Unidade de Conservação, foi ao estado do Amazonas, no Instituto Mamirauá, verificar como se faz o manejo do pirarucu. Lá é um manejo sustentável, mas são os maiores especialistas do mundo em pirarucu. Olharam e trouxeram a nossa realidade num trabalho maravilhoso na Reserva Rio Cautário, em que os nossos extrativistas fizeram a pesca desse animal, a retirada dele do rio, fazendo o controle dele na nossa reserva, levando esse animal, tirando ele, melhorando a condição da natureza, pois ele não é de lá, ele é exótico lá. Nós seguimos hoje um método popularmente chamado de contagem, que é, na verdade, uma proposta criada pelo pesquisador Leandro Castelo, ainda no início da era de 2000. Então, basicamente, a contagem serve como requisito, como cumprimento de um dos requisitos do nosso plano de manejo de controle. Ou seja, o plano é um projeto que é organizado por etapas e a contagem ela é uma das etapas previstas no plano para que a gente possa fazer um diagnóstico de ocorrência para saber se há ou não a presença dos animais e, além disso, estimar a quantidade de animais que existem no sistema. Então, é de fato um censo populacional para que, a partir disso, a gente consiga organizar detalhadamente todas as propostas de pesca. Então, para a gente saber quantas pessoas serão necessárias, quantas embarcações,
qual que é toda a logística necessária para tirar os peixes da água, a Contagem ela serve como ponto de partida para todas essas ações. Todos os líderes, todas as comunidades estavam representadas. A SEDAM realizou oficina de capacitação envolvendo 39 líderes das 8 comunidades localizadas na Resex Rio Caltário, sendo que 7 estão dentro da área estadual. Mas assim, não conhecia a diferença das batidas dele do grande para o pequeno. E assim, depois que a gente teve o curso aí de formação para saber como que era, a gente aprendeu na questão da contagem como identificar o grande, o pequeno, as batidas, se não era o mesmo pirarucu, aí a gente marcava, tinha uma forma lá no curso, a gente aprendeu a forma, né? Marcava 20 minutos lá e ficava no lago, e cada 100 metros tinha uma quantia de minuto marcada e a gente marcando e contava. Ali a gente conseguia identificar quantos pirarucu tinha no lago. E registrava o lago, o nome do lago, tudinho, para saber futuramente se nós vamos conseguir diminuir ele ou não, né? Eles conhecem a biologia, estudaram a biologia e ecologia do peixe, e a intenção é que nos próximos anos nós venhamos realizar outras edições para capacitar o máximo de extrativistas possíveis e que a gente consiga intensificar a atividade. Hoje essas pessoas conseguem realizar a contagem, a pesca, a limpeza do peixe e a comercialização. Que a intenção da oficina é que ela seja o mais completa possível para que a gente consiga trabalhar a independência dessas pessoas no processo todo. Um companheiro só contava o tempo, né? E aí contava 20 minutos para definir qual era o bodeco e o adulto, né? No fim da contagem a gente tinha um instrutor, né, que decidia tudo com a contagem do bodeco e do pirarucu adulto. Antes nós não conhecíamos sobre pirarucu, né? E através da SEDAM, né, que veio fazer o curso, e a gente pegou e fez, e por isso que a gente está aqui. A partir do censo populacional, iniciado em agosto de 2022, foram mapeadas e definidas pela SEDAM as áreas para o controle do pirarucu em Rondônia. O projeto de manejo de controle do pirarucu começou em 2021 na Reserva Extrativista Pacás Novos, em Guajará-Mirim, mas retornou em 2022, aqui na Resex do Rio Caltário, em Costa Marques, com o levantamento que foi feito em lagos, baías e poços, sendo 23 no trecho federal da reserva e 27 na área estadual. Foram identificados no total 937 animais, onde não deveria ter nenhum pirarucu, já que é considerada uma espécie invasora. Como o nosso interesse é promover o manejo de controle desses animais, nós elencamos 50 pontos que se distribuem de forma homogênea em toda a unidade, né? Esses pontos foram apontados pelos próprios moradores da localidade. Então eles disseram para a gente onde eles já tinham visto pirarucu em alguma época, né? Fomos em alguns ambientes mais ermos também, onde eles não tinham costume de pescar, para que a partir disso a gente pudesse confirmar se de fato o pirarucu ocorria em toda a totalidade da unidade ou somente em alguns pontos. A área compreende 5 comunidades da Resex: Ilha, Ouro Fino, Canindé, Laranjal e Vitória Régia. E o projeto conta hoje com a participação direta de mais de 40 extrativistas, atuando em todas as fases do processo, da contagem à limpeza do peixe. Em 2014, notamos um aumento significativo da espécie em todo o Vale do Guaporé, e de lá para cá, com os impactos que vinham sendo percebidos pela população, a própria população começou a se comunicar com a SEDAM pedindo providências voltadas ao controle da espécie. A partir dos estudos realizados, a gente pode confirmar sim que o pirarucu nessa região ela é uma espécie invasora e ela precisa ter um manejo efetivo para que ela possa então ser eliminada. Quando é uma espécie invasora, o que se sugere é o manejo de erradicação, porque como ela vem causando problemas para as espécies nativas, competindo por alimento, competindo por hábitat de reprodução, de abrigo, refúgio, ela precisa então ser manejada adequadamente, né, para a erradicação, para que não haja maiores prejuízos para as comunidades nativas. O pirarucu, que tem o nome científico Arapaima gigas,
é o maior peixe de água doce do mundo. O significado do nome indígena vem das palavras pira, que significa peixe, e urucu, fruto de sementes vermelhas, uma referência à cauda do animal que tem tom avermelhado. O pirarucu pode pesar até 200 quilos e medir até 3 metros. Tem respiração dupla, dos tipos branquial e aérea, porque precisa de ar atmosférico para sobreviver. Isso porque as brânquias não são suficientes para captar todo o ar que o peixe precisa. Assim, em situações normais, o pirarucu precisa vir à superfície para respirar no intervalo que varia de 5 a 15 minutos. É o movimento que os pescadores chamam de boiada. É durante esse processo que acontece a troca gasosa. O gás carbônico, o CO2, é liberado e o oxigênio, o O2, é absorvido. A bexiga natatória, onde o ar é armazenado, ajuda no equilíbrio desse gigante, no sobe e desce na água. Quanto maior o peixe, maior o tempo que ele consegue ficar submerso. Esse período pode chegar a 1 hora, se o pirarucu se sentir acuado. Outra curiosidade é que o pirarucu tem cuidado parental, ou seja, os machos protegem os filhotes. A fêmea pode se reproduzir até 5 ciclos por estação seca e ter de 500 a 750 filhotes por estação. No caso da Resex Rio Caltário, onde foram avistados 937 animais, o potencial de crescimento da população jovem é de pelo menos 234 mil em 1 ano. A gente, de uma certa forma para cá, a gente já tinha, de um tempo para cá, a gente já tinha identificado muito que estava aumentando, né? E as espécies biológicas do lugar já estava sumindo, eles já estavam acabando com a espécie nativa do lugar. A gente começou a invadir e comer todas as espécies de peixe do local. Essa necessidade do manejo de controle foi reforçada durante a primeira atividade de pesca experimental. No interior de alguns pirarucus foram encontradas, em média, 30 presas de todos os tipos, espécies que os extrativistas viram diminuir drasticamente no dia a dia, já que a maioria depende da pesca para se alimentar. E a redução no pescado resultou numa pressão maior sobre a caça no interior da reserva. E como que a gente consegue identificar esses fatores? Através do Programa de Monitoramento da Biodiversidade, que é um estudo desenvolvido anualmente que a gente consegue acompanhar a biodiversidade local, a fauna. Então, através dos estudos anualmente elaborados, a gente conseguiu identificar que houve sim um acréscimo, um aumento na caça local. Tendo então o plano específico, que é isso que nós fizemos para a Resex do Rio Caltário, nós procedemos com todos os estudos ambientais, dentre eles a contagem, que é quem nos permite mensurar o tamanho da população que habita aquele sistema, com os estudos ambientais em mãos. Então nós submetemos aos órgãos ambientais competentes para que nós pudéssemos solicitar todas as autorizações necessárias para a gente promover então a pesca desses animais, para que os extrativistas pudessem agir enquanto associação organizada na pesca desses pirarucus que se encontram na condição de exótico invasor. Essa já é a última pesca aqui na Resex do Rio Caltário, isso porque o rio já começou a encher, mas os preparativos para o ano que vem já começam em março, isso porque vão ser treinados novos moradores para integrar o projeto e também participar da pesca, que já começa em agosto de 2023. Todo o processo é acompanhado pela gestão da SEDAM, mas a intenção é que era tornar os nossos extrativistas aptos para a comercialização do pescado, para a pesca e a comercialização do pescado. E de que modo isso aconteceria? Por meio da emissão dos RGPs de quem estaria de fato participando da pesca. E a Secretaria, ela acompanhou de forma presencial e apoiou a emissão desses documentos. Então, todas as pessoas que participaram da pesca tiveram apoio para a emissão dos RGPs. Ou seja, eles se tornaram pescadores profissionais e aptos para a comercialização do pescado que estava sendo retirado da água. Além disso, para a execução da atividade também, nós, junto com a comunidade, em conjunto com os pescadores, com quem de fato estaria executando a atividade, elaboramos o regimento interno, que é o documento que trouxe as diretrizes do que poderia, de como aconteceria a pesca.
A venda do pirarucu vindo do plano de manejo de controle é feita pela Associação Aguapé, que representa os extrativistas da Resex Rio Caltário. A entidade obteve a licença especial para fazer a venda, devido à legislação federal em vigor, que necessita de alteração por não prever atividade de controle em unidade de conservação. Deve ser elaborado um termo de cooperação entre a SEDAM e o IBAMA, que detém pela lei a exclusividade de controle de espécies exóticas, como o pirarucu. Mas vale lembrar que, apesar da alteração na lei que valerá para todo o estado, o manejo de controle dentro das unidades de conservação estaduais continuará a ser feito pela SEDAM, com a mão de obra exclusivamente de extrativistas, tendo em vista que são eles que têm a permissão de extrair o produto dessas áreas especificamente. Um dos documentos desenvolvidos foi justamente um plano de manejo geral para o Estado, que é o que dá diretrizes gerais para que a gente possa avaliar cada caso de cada unidade de conservação e ver qual que é a estratégia de manejo mais adequada para ela. No caso da Resex do Rio Caltário, como a quantidade de peixes promove a possibilidade de venda do pescado, então nós construímos um plano específico para Caltário, buscando as diretrizes para aquela realidade, para realizar então a pesca manejada, uma pesca que é feita em grande quantidade. O fato é que, além do controle da espécie invasora na Resex, o manejo do pirarucu ajudou a reforçar a alimentação dos extrativistas, já que muitos nem conheciam a espécie e passaram a incluir o peixe também no cardápio das famílias. Tem uns 3 pratos que eu faço. Eu faço ele frito, né, tipo a milanesa, os bifes, fica muito bom. No molho também, que eu já comi, já fiz também. E a muqueca, que é muito gostoso. Aí pega leite da castanha? Vai no leite da castanha, vai no leite de coco, né? Vai a preferência da gente, é o sabor, né? É uma das alimentações mais saudáveis, mais prática pra gente que mora na reserva. Tem o costume de se alimentar com peixe. E agora com o pirarucu? Então, é mais um prato que está sendo implantado na nossa alimentação, né? Porque a gente não tinha muito costume de comer ele, agora a gente está aprendendo a forma mais certa de comer, né? E é uma delícia, né? Quando a gente sabe preparar também. Com esse incentivo que a gente está tendo, né? A gente vê que tem alguns moradores que estão pegando, né, esse hábito de começar a comer ele. A primeira intermediação foi feita sob a orientação dos técnicos da SEDAM. Foi elaborado um contrato de compra e venda firmado com um frigorífico de Costa Marques. Por estar inserida numa unidade de conservação, toda a atividade é acompanhada por técnicos da Coordenadoria de Unidades de Conservação, a CUC, PAMBio, que é a Divisão de Pesquisa e Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade, além da Coordenadoria de Proteção Ambiental, que trata da fiscalização ambiental, a COPAM, desde a pesca até a entrega do produto, que é retirado da unidade pelo comprador mediante pagamento do produto. Os custos de conservação do pescado são divididos entre o comprador e o vendedor. A parceria ela foi fundamental para que essa experimentabilidade se consolidasse, né, junto à Universidade Federal, né, que deu um calçamento fundamental para que esse projeto pudesse ser desenvolvido de forma segura, né? Parceria com o ICMBio, né, que trouxe subsídio de informação, né, a necessidade, a carência de trabalhos. E outro fator foi junto ao IBAMA, que é quem legisla, quem regulamenta e que nos deu bastante suporte para esse tipo de atividade. Busca-se resolver um problema ambiental, dar viabilidade econômica a ele, junto a uma comunidade. A gente sabe que esse problema ambiental da invasão do pirarucu, ele se estende por toda a bacia do Guaporé e os seus afluentes. Até o momento, os peixes que já foram retirados do Rio Caltário renderam mais de R$50 mil, divididos entre os extrativistas e a Associação Aguapé. E gerou renda. Graças a Deus, o trabalho gerou mais de R$50 mil de forma experimental ainda. Nos testes experimentais, mais de R$50 mil, que gerou renda aos comunitários. Só ganhou quem trabalhou. Um dos comunitários chegou a tirar mais de R$3 mil. Isso é muito bom, pois isso não é a única renda dele. Isso compõe
a economia, a bioeconomia que circula na reserva Rio Caltário. Borracha, castanha e agora o pirarucu sendo mais uma. Parte do dinheiro foi investido em equipamentos para estruturar o projeto e o restante dividido entre os extrativistas envolvidos no plano de manejo de controle do pirarucu. Uma renda extra que os extrativistas esperam ter nos próximos anos, até que o pirarucu deixe de ser uma espécie invasora dentro da reserva extrativista Rio Caltário. Uma renda que a gente nem esperava que ia surgir de repente, de um curso daqui e dali, a gente conversando e se entrosando, já entra uma renda melhor que já ajuda bastante na família, né? E a gente espera que esse grupo aí que nós estamos pescando agora o pirarucu para acabar com ele, e o ano que vem e os próximos anos continua, que a gente sempre está batendo contra ele, né? A gente está com uma expectativa boa de fazer um bom trabalho, né? O ano que vem a gente já tem uma experiência boa, né? Já temos material adequado e eu acho que o ano que vem a expectativa é muito boa. O projeto, né? Foi bem-vindo, incrementou nossa renda, está tendo uma renda muito boa, está ajudando todos os comunitários da RESEC, do Rio Caltário, está vendo renda e a gente está muito